E vamos ler o versículo de número 7 a seguir. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Então vamos lá. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Glória a Jesus. Aqueles que encontraram, digam amém. Então vamos lá, diz assim a palavra do nosso Deus, amados. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? A igreja pode sentar, meus irmãos. Falar um pouquinho, como o texto aqui está nos mostrando sobre a paciência. Glória a Deus. A paciência, nós sabemos, irmãos, que é uma virtude. Nem todos têm, e a paciência é uma coisa que mesmo aquele que tem, ele pode perder ela. Dependendo do que ele passe, o que ele enfrente, ele pode perder a paciência, né? Veja que a Bíblia fala, irmãos, em Números capítulo 12, eu gosto muito daquele capítulo 12, diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso da terra. O Moisés. Então, imagine, a palavra de Deus fala que o homem mais manso era Moisés. E todos sabem que ele não entrou na terra prometida, né? Por que ele não entrou na terra prometida? Justamente porque ele perdeu a paciência. O povo reclamou tanto, o povo murmurou tanto, o povo falava tanto que Moisés um dia lá no deserto havia falta de água, e aí Deus disse para Moisés falar com a rocha. Ele estava com a cabeça quente, né? E em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha. E a Bíblia diz na 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que a rocha que seguia Israel era Cristo. Então vejam vocês que aquela rocha que dava água no deserto era Cristo. E Deus disse para Moisés falar com a rocha, e ele, em vez de falar, ele bateu com o cajado. E a água veio normalmente, né, porque Deus é fiel. Só que depois Deus chamou Moisés e disse: olha, você não soube me glorificar diante dos filhos de Israel, você feriu a rocha, e por causa disso, você não vai entrar na terra que eu prometi dar ao pai de vocês. Tu vai ver com os teus olhos, mas o teu pé lá dentro você não coloca. E aí a Bíblia diz que Moisés morreu com 120 anos, e quem lembra que a Bíblia diz que os olhos dele não escureceram, enxergava bem. Deus preservou a vista de Moisés perfeita, porque de longe ele olhou e viu toda a extensão da terra prometida, mas não entrou. Por que não entrou? Porque feriu a rocha em vez de falar com ela. Então, nesses atos assim de nervosismo, irmão, de perda de paciência, a gente pode fazer muita besteira. Quem compreende, diga amém, Jesus. Isso vale para quem é casado, né? A gente vê aí, às vezes marido e mulher começam a discutir, a coisa vai esquentando, e de repente dá BO, como tem dado em muitos casais, né? Colegas às vezes começam a discutir, e aquilo vai acalorando, daqui a pouco estão trocando soco. Então a perda da paciência, ela pode trazer muito prejuízo
e também risco para a vida da pessoa. Quem já ouviu falar de briga em trânsito? O cara estava lá, começaram a discutir, aí eu fui lá no porta-luva, tinha uma arma, descarregou o revólver, pronto. Às vezes 2 pais de família, né? Um vai para a cadeia e o outro vai para o cemitério. E às vezes por uma coisa tão pequena, às vezes um arranhão, um retrovisor, às vezes não chega nem ter prejuízo, às vezes uma fechada. Você me fechou, aí começa a discutir por causa de uma fechada e tal, daqui a pouco o tiro está comendo, né? Então a perda de paciência é terrível, meus irmãos. Em Lucas capítulo 21, versículo de número 19, Jesus Cristo falou assim, na vossa paciência possuí as vossas almas. Jesus falou isso, é na paciência que vocês vão ter a salvação de vocês. Então, o escritor de Hebreus, ele fala, corramos a carreira como? Quem lembra? Com paciência. Hebreus capítulo 12, corramos a carreira que nos está proposta com paciência. Porque quando a pessoa, ela quer apressar, mas ela não tem paciência, ela não chega a lugar nenhum. Então a paciência é muito importante para nós, né? Então, se eu perguntar aqui quem tem paciência, algumas mãos vão levantar. Se eu perguntar quem não tem paciência, algumas mãos vão se levantar também. Se eu perguntar aqui quem já perdeu a paciência, só não vai levantar a mão quem for mentir, porque se não for mentir, todo mundo já perdeu. Até porque a nossa vida hoje, irmão, né, é uma vida assim que tudo acontece muito rápido, né? Eu estava sentado ali, e a gente estava fazendo uns testes ali com o Natanael, com a internet, e aí depois estava sentado ali e comecei a pensar, quem lembra da internet de escada? Quem lembra da internet de escada? Levante a mão. Você lembra como demorava para as páginas ser preenchidas? Quem lembra? Você dava um clique e ficava esperando, era internet de escada. Além de dar uma conta grande no telefone, aquilo demorava. Quando era um vídeo, meu Deus do céu, você ficava ali esperando para poder carregar o vídeo e ainda assim, né, às vezes não carregava. Hoje nós temos o nosso celular, irmãos, que a internet, você vê, eu coloco R$20 aqui por mês. Eu abro qualquer vídeo, eu dou um clique com R$20, com uma internet móvel, ela é rápida. Então, se eu tivesse que usar uma internet de escada hoje, eu não tinha paciência. O trânsito, nós temos um carro, irmão, que está lá no velocímetro 220 km por hora. E, de repente, nós estamos aqui a 30, a 20, a 10 km por hora. Aí você diz assim, mas eu estou com uma máquina dessa na mão e tenho que andar 10 por hora. E aí a gente não aguenta o estresse do trânsito. Não é verdade? Por quê? Porque você tem carro, tem uma máquina potente, mas você tem um trânsito lento e pesado que não funciona, não vai, e isso acaba deixando as pessoas nervosas, né? Então, tudo o que nos envolve hoje, pelo fato das coisas acontecerem muito rápido, e quando não acontece rapidamente, a gente já fica nervoso, já joga, já chuta, já xinga, entendeu? Então tudo isso, irmãos, acaba prejudicando a nossa vida no sentido de saúde, porque a nossa saúde, né, ela acaba sendo prejudicada pela falta de paciência, a pessoa fica nervosa, dá arritmia, dá ansiedade, dá N coisas que só Deus para ter misericórdia. E tudo isso também acaba o quê? Prejudicando a nossa vida espiritual. Por quê? Porque quando a gente menos percebe, está pecando contra Deus, entristecendo o Espírito Santo. Então Tiago aqui no capítulo 7, ele disse, irmãos, sejais pacientes até a vinda do Senhor. Irmão, Jesus já veio ou está para vir ainda? Está para vir. E Tiago diz, irmãos, até o dia da vinda do Senhor, tenham paciência. Irmãos, os tempos mudaram, a civilização mudou, nós estamos no século 21 com muita coisa modernizada, mas a paciência ainda deve ser buscada e vivida. Vejam aqui, Tiago usa como exemplo quem? O agricultor. Ele disse, olha para o lavrador da terra, ele espera com paciência
o precioso fruto da terra. Tiago usa o exemplo do lavrador. Ele lança a semente e aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que esperar. Ele faz a parte dele. Ara a terra, aduba, prepara, lança a semente. Se for preciso irrigar, ele vai irrigar a terra. Mas o crescimento quem vai dar é Deus. Então ao lavrador compete o quê? Fazer a parte dele e esperar. Tiago fala aqui da chuva temporã e seródia, que é a chuva que vem fora de tempo e a chuva que vem no tempo certo. O lavrador tem que esperar as duas chuvas, aquela que vem fora de tempo e aquela que vem na estação própria. Ele tem que esperar por aquela chuva, porque a chuva vai ser responsável, né, pela irrigação da terra e pelo crescimento e amadurecimento do fruto. Ele vai ter que ter paciência e esperar. Mas pastor, e se ele não tiver paciência e ele quiser ficar lá de dia e de noite? Irmão, se o lavrador, em vez de dormir em casa, ele dormir no campo, isso vai acelerar o processo de crescimento do fruto? Não vai. Só vai maltratar ele. Por quê? Ele vai deixar de viver uma vida do conforto, das coisas boas da vida, para ficar lá de dia e de noite, sendo que não vai alterar em nada o crescimento do fruto. Tem muita coisa na vida dos irmãos e na minha vida que nós estressamos, gastamos, né, nossa energia, passamos raiva e não muda nada na vida da gente. Não transforma, não acelera nada, não adianta nada, só dá o quê? Estresse. O Martinho da Vila, irmão, ele dizia assim, ó, vida me leva, vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Parece que ele não estava muito preocupado com a vida dele, né? Estou usando aqui uma frase de uma música secular. Mas, irmão, tem coisa que você não adianta esquentar a cabeça. Tem um ditado que diz que quem esquenta a cabeça é palito de fósforo, né? E depois que esquenta a cabeça fica queimadinho, não presta para mais nada. Então, nós temos que confiar em Deus. Acreditar no Deus que nós servimos, né? Então Tiago diz, sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações. Tenhamos paciência. Como é que a gente adquire paciência, irmão? Enfrentando lutas e tribulações. Às vezes vem um problema, pastor, Deus quer me matar. Deus não quer matar ninguém. Os problemas, as tribulações produzem paciência. Eu oro a Deus, Deus me dê paciência. Irmão, Deus não faz assim, ó, Benjamin, ó, paciência. Não é assim. Quem sabe que a paciência é um fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Bom, se a paciência é um fruto, irmão, ele precisa o quê? Germinar, crescer e amadurecer. Isso leva tempo. Não é assim, no estalar de dedos. Então, eu peço a Deus paciência. Deus permite o quê? Provações para eu passar e assim adquirir a paciência. Eu peço a Deus que Deus me ensine a amar as pessoas. Aí Deus coloca uma pessoa necessitada no meu caminho para eu amar a pessoa. É assim que funciona. Peço paciência, Deus permite tribulações. Peço amor, Deus permite pessoas necessitadas para cruzar o meu caminho, para eu praticar o amor. Peço sabedoria, Deus me dá problemas para resolver. Lembra do Salomão? O que tu queres que eu te dê? Senhor, eu quero sabedoria. Muito bem, você quer sabedoria? Então tá bom. Um belo dia apareceu lá duas mulheres com uma criança. Majestade, esse filho é meu. Eu moro com essa amiga aqui, ela teve um filho nos mesmos dias que eu tive, porém, o menino dela morreu, ela pegou o meu vivo e me deu o dela que é morto. A outra disse, não, majestade, o que ela fala é mentira. Na verdade, a criança viva é minha e o morto é dela. E o Salomão ficou olhando para a cara das duas mulheres, com uma criança, ambas dizendo ser a mãe. E agora? Mas ele não pediu que Deus desse sabedoria? Quer sabedoria, vou mandar problema para você resolver. Põe a cachola para funcionar. Aí o Salomão olhou para as duas mulheres e o que eu vou fazer? Hoje seria fácil, manda fazer um teste de DNA, pronto. Já diz quem é o pai e quem é a mãe, beleza. Na época não tinha. Aí Salomão teve uma ideia. Traz uma espada.
Todo mundo pensou que o rei estava maluco, mas não era. Era ele colocando em prática a sabedoria, resolvendo problemas. Traz a espada, trouxeram a espada. Chegando perante Salomão, Salomão deu ordem ao soldado: pega a espada, divide a criança pelo meio, dá metade a esta e metade àquela. A que era mãe disse: pelo amor de Deus, não faça isso. Deixa o menino vivo e entrega para ela. A que não era mãe dizia: é isso aí, rei, o senhor está certo. Já que a gente está brigando, nem meu e nem dela. Ficou fácil de descobrir quem era a mãe ou não? Está vendo como é simples? Então, quando a gente pede sabedoria, Deus dá problemas, né? Pedimos força, Deus coloca obstáculos para a gente remover. Porque se a gente não faz força, a gente não adquire massa muscular, né? Aí, Deus, me dê forças para mim te servir. Aí o Senhor coloca obstáculos. Se levanta um contra você, outro fala mal de ti, outro te faz desaforo, outro te faz assim, outro fala mal de você. Você não pediu forças para Deus? Está aí os obstáculos. Vai transpondo, vai superando, vai dando a volta por cima, e tu vai se tornar um crente forte em Jesus. Amém, meus irmãos? Agora, peço força, peço amor, peço sabedoria, peço paciência. Deus vai colocando aquilo que é preciso para mim desenvolver essas virtudes. E aí, quando Deus coloca as coisas diante de mim para mim desenvolver o que eu peço, eu endoido e digo que eu não quero ser mais crente. Se eu pensei que na igreja todo mundo era bonzinho, eu pensei que na igreja todo mundo era gente boa. Até somos gente boa, mas quem entende que a gente é ser humano? Volta e meia pisa na bola, pisa no tomate, escorrega, fala o que não é para falar. É assim, meus irmãos, né? A igreja de Corinto, irmãos, quem já teve a oportunidade de ler as cartas de Paulo, a primeira e a segunda carta aos Coríntios? Uma igreja boa, todos os dons do Espírito Santo ela tinha, mas pense uma igreja com problemas. Irmão, sinceramente, eu não queria ser o pastor da igreja de Corinto. Era uma igreja faccionada, e lá não era PCC nem PGC. Lá era faccionada assim, ó. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e nós somos de Jesus. Então, uma igreja que tinha 4 facções, irmão. E facção é um problema, né? Você vai aqui na penitenciária industrial, não dá para colocar um preso de uma facção com um preso de outra facção que se matam. E igreja faccionada também é isso. Quando o cara ele diz: eu sou de Pedro, ou diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, é uma igreja briguenta, contendeira, ruim de viver no meio daquela igreja. Então igreja não pode ter facção, meus irmãos. O pensamento tem que ser o mesmo, a direção tem que ser a mesma, a vontade de vencer tem que ser a mesma. Temos que pensar igual, louvado seja Deus, para poder prosperar a nossa vida e a igreja do Senhor. Porque quando cada um fala uma língua, lembra da Torre de Babel? Como é que aquela obra parou? Não foi com a confusão de línguas? Imagine, né, irmão? Todo mundo falando a mesma língua. Traz tijolo, traz cimento, traz cal, traz uma pá, traz enxada, traz isso. E tem todo mundo tal. Aí Deus falou: para aí que eu vou confundir a língua de vocês. Aí Deus confundiu as línguas. Um pedia pá, o outro entendia que era enxada. O outro pedia enxada, o outro entendia que era cimento, que era bloco. Aí começaram a discutir, brigar e se xingar de burro. Já não entendia mais a língua mesmo, estava xingando de tudo. E o cara, né? Aí o que aconteceu? Não dá para ficar aqui no meio de vocês, porque vocês são esquisitos, vocês não falam a mesma língua que a gente. Vamos se dividir. Um foi para lá, outro para cá, outro para cá. Pronto, não falam a mesma língua, se dividem. E é esta a tática do diabo. O diabo quer que a igreja não fale a mesma língua.
O diabo quer a igreja com um grupinho falando uma língua, outro grupinho falando outra língua, outro grupinho falando outro tipo de língua. Para quê? Para ser uma igreja fraca, dividida, uma igreja que não se entende, uma igreja que não prospera. Mas a vontade do Senhor é que todos falemos a mesma língua, a língua do céu, a língua da palavra, meus irmãos. Quantos querem viver em união? Diga glória a Deus. Unidade, isto é preciso. Então, Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes e fortalecei os vossos corações. Versículo 9, até que aqui na nossa igreja, graças a Deus, não tem muito disso. Se tem, é muito pouquinho. Versículo 9: não vos queixeis uns contra os outros. Graças a Deus, eu falo de coração, irmão, tem muito pouquinho disso aqui. Muito pouquinho, pouquíssimo. Gente se queixando. O fulano, fulano, o Beltrano. Graças a Deus, isso em nosso meio é muito pouco. Então isso não tem afetado a igreja e não vai afetar nunca em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, em vez de a gente se queixar um contra o outro, nós vamos o quê? Orar um pelo outro, né? Versículo 10. Tomai, por exemplo, a aflição e paciência os profetas. Todo mundo quer ser profeta, mas não quer passar os que os profetas passaram, né? Todo mundo é profeta. Quer ver esses profetas de Facebook? É fácil ser profeta, irmão, de carro novo, casa boa, emprego bom, salário bom. Aí é bom ser profeta, né? Eu estou vendo aí os maiores profetas do Facebook, você vê eles na praia, no campo de futebol, uma beleza, a vida, né, bombando materialmente, uma maravilha. Mas os profetas do Senhor, irmãos, quem lembra do profeta Jeremias? Irmãos, Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas. No capítulo 9 de Jeremias, ele diz: oxalá que os meus olhos se tornassem uma fonte, então eu choraria os mortos da filha do meu povo de dia e de noite. Jeremias era um profeta misericordioso, um profeta de coração quebrantado, irmãos. Mas sabe como é que ele era tratado em Jerusalém? Ele era tratado com ameaças, ele era tratado em cadeias, em calabouços. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 38 que ele foi jogado dentro do calabouço e ele afundou na lama, não havia água na cisterna, apenas lama, e ele ficou atolado no meio da lama. Queriam matar Jeremias ali dentro daquele calabouço, meus irmãos. Graças a Deus que houve um homem etíope, não era nem judeu, era um negro africano. Esse negro africano disse: eu não vou deixar o profeta morrer. Os judeus, irmãos, que têm tanto zelo e se honram ou se vangloriam tanto dos tipos sanguíneos deles, da cor deles, do DNA deles, deixariam o Jeremias morrer, mas o etíope, o homem da África, disse: nós vamos tirar ele de lá. E esse homem liderou a salvação de Jeremias. Louvado seja Deus. Quantas vezes, irmãos, quem deveria estender a mão para nós não estende? Quantas vezes aquele que deveria nos abraçar não nos abraça? Aquele que deveria ser nosso amigo não é? Mas Deus levanta pessoas que a gente menos espera para estar do nosso lado nos ajudando. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Jeremias deve ter ficado admirado quando ele vê o etíope lá na boca do poço, dizendo: Jeremias, viemos te tirar daí, rapaz, você não vai morrer não, você é homem de Deus. Os judeus não, o etíope sim, foi lá tirar o profeta. Você acha que é fácil, irmão, profetizar e ir para a cadeia, ir para o calabouço, ser jogado num atoleiro para morrer de fome e sede? Você acha que é fácil? Mas Jeremias manteve a sua integridade, o seu temor, a sua vida na presença de Deus e cumpriu o seu ministério. E assim, meus irmãos, nós poderíamos falar do profeta Amós, o profeta que foi rejeitado em Samaria. E olha que ele falou em Amós capítulo 7, versículo 14: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas o Senhor me disse: passa além do gado e vai, profetiza a minha palavra para Israel.
Não foi Amós que pediu credencial para Deus, não foi Amós que disse, me dá uma oportunidade, me deixa profetizar. Não foi Amós quem pediu, foi Deus quem o chamou. E de repente Amós se vê coagido pelos ímpios, não. Às vezes você vê, irmãos, que as pessoas ímpias têm mais respeito pelos homens de Deus do que propriamente às vezes aqueles que são de Deus. A gente observa isso. E aí o presidente da casa do Senhor ali em Samaria disse, quer saber de uma coisa, profetinha? Aqui tu não profetiza mais. Nós estamos por aqui com as tuas profecias. Some daqui, vai para Betel, vai para onde você quiser, mas aqui você não profetiza mais. Não quiseram ouvir a mensagem do profeta. Irmão, pregar e ser ovacionado, ser aplaudido é fácil. Agora pregar e ser rejeitado, sofrer às vezes, repressão por parte de alguns, tem que ter muita paciência para suportar a prova, meus irmãos. Amém? Porque nós queremos pregar e fazer as coisas e queremos que as pessoas digam, nossa, que bênção, que bom, que bacana. Mas nem sempre é assim, meus irmãos. Tem que ter paciência. Quem sabe disso, diga glória a Deus. E o Amós teve paciência, o Jeremias teve paciência, né? O profeta Isaías teve paciência, sofreu horrores também, o profeta Isaías. O profeta Micaías apanhou, tomou um soco no queixo, foi colocado na cadeia, foi humilhado, mas permaneceu firme, profetizando ali na cara do rei Acabe, não negou fogo, meus irmãos. Por quê? Porque eles estavam servindo a Deus não por conveniência, mas serviam a Deus por chamado, porque amavam a palavra de Deus. Tem uma diferença entre você querer ser aceito e entre você querer fazer a vontade de Deus. Todos queremos aceitação, porque é de natureza humana querer aceitação, querer que as pessoas dêem o tapinha nas costas. Mas quem tem uma mensagem de Deus deve estar preparado, porque nem todos vão aceitar a mensagem. Hoje em dia a internet vai levar muitas pessoas para o inferno, muitas pessoas. Por quê? Porque você coloca uma mensagem na internet, aí a pessoa tem uma conta lá na internet, às vezes não tem fotografia, o nome não é o nome verdadeiro, aí a pessoa critica. Irmão, quantos pregadores que estão desistindo de pregar por causa das críticas da internet? Quantos cantores que estão desanimando de cantar por causa das críticas da internet? Se tem uma coisa que está matando muito profeta, muito homem de Deus, é a internet, as críticas, os ataques covardes. Porque a maioria das pessoas que falam aquilo no computador, no teclado do computador, não teriam coragem de falar cara a cara. São corajosos atrás de um monitor de computador, na tecla de um celular, mas não teriam coragem de falar se fosse cara a cara. Mas quem está fazendo a obra de Deus vai ter que enfrentar esses ataques covardes dessas pessoas que não têm temor e muito menos compromisso com Deus. Amém, meus irmãos? É fácil pegar lá o trabalho de alguém que orou, jejuou para fazer o trabalho e ficar botando carinha feia, carinha de raiva lá, que é aquelas carinhas que mostram a sensação de quem está acompanhando uma transmissão. Às vezes o cara está pregando, jejuou para pregar, orou para jejuar, estudou até de madrugada para pregar, e um endemoniado que é vazio de Deus vai lá para o Facebook botando carinha de raiva. É fácil fazer isso. É muito fácil criticar o trabalho de pessoas que dão sangue para poder fazer o trabalho, e o cara vai no computador criticar e não tem coragem de mostrar a identidade dele. São covardes. Tudo isso para matar a fé de quem está fazendo a obra. Mas Deus é conosco e a vitória é nossa, meus irmãos. Quem compreende, diga glória a Deus. É assim que funciona. Então o diabo nos ataca mesmo. Se ele puder, ele nos cala, né? Quanta coisa que o diabo tenta destruir, e hoje com a internet ficou mais fácil ainda dele destruir. Agora temos que ter paciência. Ah, pastor, falaram mal. Deixa falar, irmão. Fazer o quê? Nem todo mundo, nem Jesus conseguiu. Não que Jesus quisesse agradar,
Porque Jesus em nenhum momento quis agradar ninguém, mas é uma expressão nossa, nem Jesus agradou a todos. Se ele tivesse agradado, você acha que ele tinha ido para a cruz? O que vocês acham? Tu acha que eu vou desistir por causa de uma crítica, por causa de uma carinha feia? Porque alguém botou lá no Facebook uma carinha rubro, vermelhinha, com a bocona arreganhada para me desanimar? Jesus levou uma cruz pesada, foi pregado na cruz e não desistiu. Irmãos, que tipo de pessoas seremos nós se desistirmos por causa de uma crítica? Não podemos. Maior é aquele que está conosco, né? Então, o diabo ele é covarde, mas o Senhor diz aqui, vejam o exemplo da aflição e paciência dos profetas. O Senhor manda olhar para a aflição dos profetas. No capítulo 20 de Jeremias, versículo 9, Jeremias falou assim para Deus: eu estou cansado, não quero mais falar a tua palavra, não quero mais lembrar do teu nome. Também, né, irmão? Calabouço, cadeias, fome, sede, todo mundo dizendo: nós vamos te prender, nós vamos te matar, tu vai morrer, seu praga. E aí Jeremias disse: Senhor, eu não quero mais falar a tua palavra, não quero mais falar o teu nome. Jeremias 20, versículo 9. Mas aí Jeremias disse assim: eu quero parar, mas eu não posso. Quantas vezes a gente faz menção de parar? Jeremias também quis parar. Só que ele disse: eu quero parar, se depender de mim, eu paro. Porém, dentro de mim, um fogo me queima e não deixa eu parar. E é isso que acontece com os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Na nossa fraqueza, na nossa debilidade, às vezes no nosso sofrimento, nós falamos: eu vou parar, eu vou entregar, eu vou desistir, eu vou sair da igreja, eu não canto mais, eu não prego mais, eu vou sair do grupo, eu vou parar de tocar. Nós queremos parar, mas há um que não nos deixa parar, e esse um que não nos deixa parar é o Espírito Santo de Deus. Quem sente o Espírito Santo de Deus na sua vida, diga glória a Deus. Por isso Paulo disse: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Paulo disse: não extinga o Espírito da tua vida, irmão. Quem te mantém, quem te traz, quem te leva, quem te fortalece, quem te sustenta, quem te alegra, quem te consola, quem te guia, quem te ensina, quem intercede com gemidos inexprimíveis por nós, é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu subirei e irei para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo e Ele vai estar com vocês. Ele vai guiar, Ele vai ensinar, Ele vai interceder, Ele vai consolar o coração de vocês, e é isso que o Espírito Santo de Deus tem feito na nossa vida. Amém? Quantos recebem o consolo do Espírito Santo na sua vida? Diga glória a Deus. Então, meus irmãos, sem Ele nós não somos nada. E aí no capítulo 5, versículo 11, o escritor vai no exemplo, para mim, falando de homens, o maior exemplo de paciência, que é o exemplo do Jó. O Jó dispensa comentário, né? Um homem que perdeu 10 filhos. Pensa bem nisso. 10 filhos, 10 caixões. Quem é esse? É filho do Jó. Esse aqui, filho do Jó. Esse aqui, filho do Jó, filho do Jó, filho do Jó. 10 filhos de Jó, tudo filho do homem, tudo. Tem mais algum? Não, era só 10. Morreram os 10, morreram os 10. O que faríamos? Não é bom nem pensar. Concorda? Não é bom nem pensar. Olha os filhos que Deus tem nos dado, olha o amor que nós temos pelos nossos filhos. Qualquer pai e qualquer mãe aqui morre no lugar do filho se for preciso. Qualquer mãe e qualquer pai que está aqui deixa de comer para que o filho coma, deixa de ser feliz para o filho ser feliz, porque nós amamos. A perda de Jó, irmãos, é uma perda que nós, nem de perto queremos pensar o quanto esse homem deve ter sofrido de ver os 10 filhos dentro de um caixão
indo para o cemitério no mesmo dia. Mas ele permaneceu firme. Perdeu todos os bens materiais, perdeu família, perdeu os animais, perdeu tudo que tinha, era riquíssimo. Ficou um pobre que não tinha onde cair morto. Além de perder tudo e perder a família, perdeu a saúde. A Bíblia diz que Satanás tocou no corpo de Jó. Que Deus mantenha Satanás longe de nós. Mas Deus acreditava e conhecia tão bem a Jó, que Deus disse: eu vou deixar o capeta tocar, e mesmo assim ele vai me glorificar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O diabo veio e feriu Jó de chagas malignas da planta do pé ao alto da cabeça. E Satanás ficou feliz e dizia: agora ele murmura, agora ele blasfema, agora ele nega a fé. E de repente Satanás olha, Jó está sentado no pó, na cinza, coçando as feridas com caco de telha e dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Ele perdeu tudo e dizia: louvado seja Deus. Caiu o para-choque do carro, pronto, não sou mais crente. Amassou o aro de liga, meu Deus do céu, é o Satanás que amassou meu aro. Não é o Satanás, não, foi o buraco da estrada. Mas não precisa pecar contra Deus porque o aro de liga amassou. Não precisa pecar contra Deus porque a bateria abaixou e não funciona mais o carro. Não precisa blasfemar contra Deus porque arrebentou a correia dentada e entortou todas as velas e vai ter que arrumar e vai gastar uma grana. Jó perdeu muito mais do que isso e ainda assim glorificava o nome do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, amém? Quem compreende a palavra, diga glória a Deus. Um homem de fé e um homem de paciência. E a esposa do lado. Até o dia que a esposa resolveu abandonar o barco. Né? Não tinha mais bens materiais, não tinha mais saúde, não tinha mais filhos, mas tinha esposa. Aí um dia a esposa decidiu: chega de estar nesse barco. É muita dor, é muita aflição, é muita prova. Se Deus nos amasse, a gente não estaria nessa situação. E o Jó lá, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ela foi ficando nervosa, disse: como é que esse homem é assim? Como é que pode ser crente ainda? Aí ela chegou na porta da casa, ela estava bonita, estava cheirosa, estava limpinha, não tinha ferida. O marido estava podre. Ela não chegava mais perto, não abraçava mais, não dava para dar um cheirinho mais. O homem estava uma carniça viva. E ela chega na porta da casa e diz: Jó, quer saber de uma coisa? Amaldiçoa Deus e morre. Jó olha com tristeza para sua esposa e diz: mulher, você fala como uma doida. Doida aqui no contexto bíblico significa uma pessoa desviada. Jó diz: mulher, você está falando igual uma pessoa que se desvia do Senhor. Jó diz: de Deus eu recebi o bem, de Deus eu recebo o mal. O Senhor deu e agora Ele tirou, mas louvado seja o nome do Senhor. Manteve-se fiel a Deus, meus irmãos. E quando a gente acha que não piora, né? Igual dizia o Tiririca, pior que está não fica. E fica, irmão. Qualquer situação pode piorar. Alguém olha para Jó e diz: não, pior do que está não fica, fica. Aí vem os amigos do Jó. O pessoal lá de longe disseram: você sabia que o Jó está numa prova, o Jó perdeu tudo, o Jó está doente. Olha, o Senhor vai recolher o Jó. Vamos lá dar pelo menos uma saudação, ver o homem enquanto ainda está vivo, né? Vieram os 3 amigos de Jó. Chegaram na casa do Jó, acostumado com fartura, banquete, tudo muito arrumado, bonito, muita riqueza, muito luxo. Chegaram na casa do Jó, uma pobreza desgraçada, irmão. Tudo arruinado. Vão lá atrás, o Jó está sentado no pó e na cinza, se coçando com cacos. Os 3 amigos se olham, ninguém tem coragem de falar nada, se assentam também no pó e na cinza e começam a chorar.
choram pela miséria do amigo, ninguém tem coragem de falar nada e ficam ali dias chorando e lamentando com Jó, até que de repente alguém abre a boca e começa a julgar Jó pela prova que ele está passando. E quem conhece o livro de Jó sabe, acusaram Jó de um monte de coisas, acusaram Jó de roubo, acusaram Jó de olhar para a mulher que não era dele, acusaram Jó de adultério, acusaram Jó de se aproveitar dos pobres. Tudo que vocês imaginar de acusação, jogaram nas costas do Jó, e o Jó não devia nada. Jó diz a Deus: pesa-me com balanças fiéis, ó Deus. E recebendo acusação, e um abre a boca, acusa, o outro abre a boca, acusa, e o outro abre a boca, acusa, e Jó naquela prova. Mas ele manteve a paciência e a fé, meus irmãos. Foi temente ao Senhor, louvado seja Deus, amém? É um grande exemplo de paciência, né? Nunca peça a paciência de Jó, pelo amor, não faz essa burrada. Deus, me dê a paciência de Jó. Não peça isso. Diga: Deus, eu quero ter paciência, mas não precisa ser a de Jó. Pode ser a do Joãozinho, da Mariazinha, está louco de bom. Porque a paciência do Jó, meu irmão, custou muita coisa para Jó, muita coisa. Mas, queridos, uma coisa é certa: Jesus está vindo.